Vamos começar a nossa aula 4, que é a aula de porcentagem. Para começarmos a nossa aula, é interessante que a gente saiba trabalhar os formatos diferentes de uma porcentagem. A gente tem a forma percentual, que é justamente aparecendo o símbolo da porcentagem, 12%, 25% e 8%. A gente tem a forma centesimal, que é aparecendo o número 100, 12% é o mesmo que 12 por 100. 25% é o mesmo que 25 por 100. E 8% é o mesmo que 8 por 100. Temos também a forma decimal, que a gente obtém justamente fazendo a divisão. 12 dividido por 100 dá 0,12. 25 dividido por 100 dá 0,25. E 8 dividido por 100 dá 0,08. Lembrando que para dividir rápido por 100, basta pegar o número e voltar 2 casas para a esquerda. Por isso que aqui ficou 0,08, aqui ficou 0,25 e aqui 0,12. Seguindo adiante, é interessante que a gente saiba calcular a porcentagem de um número. Como eu faço para calcular 12% de 1.200? 12% é o mesmo que 12 por 100. Na matemática, o de a gente pode trocar pelo sinal de vezes, então fica vezes 1.200. Note que eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Restou simplesmente o número 1 na parte de baixo, não há necessidade de escrevê-lo. Então, para dar minha resposta, eu multiplico 12 vezes 12, que dá 144. Significa dizer que 12% de 1.200 dá 144. Porém, nem sempre a gente vai conseguir cortar esses zeros. Então, é interessante que a gente conheça outro formato. Então, eu começo dando uma dica rápida. Qualquer porcentagem que você quiser calcular, se você quiser fazer de uma maneira prática, basta multiplicar o número pela porcentagem. 2 vezes 122 dá 244. E ao final, voltar 2 casas para a esquerda e adicionar uma vírgula. Significa dizer que 2% de 122 dá 2,44. Será que eu conseguiria fazer a mesma coisa com o exemplo de cima? Sim, basta multiplicar esses números. 12 vezes 1.200 dá 14.400. Voltando 2 casas para a esquerda e adicionando a vírgula, dá 144,00. Porém, esses zeros aqui à direita, eu posso descartar, ficando simplesmente o 144. Então, posso fazer dessa forma com qualquer exemplo de porcentagem. Outra coisa que é importante a gente conhecer são as porcentagens especiais. Calcular 10% de um número que é terminado em zero é só cortar o último zero. Significa dizer que 10% de 120 é 12. Escrevi bem aqui. Se eu quiser calcular o 20%, eu posso usar o resultado dos 10% como referência. Se 10% deu 12, 20% é o dobro de 10%. Então, basta pegar o resultado que deu os 10% e multiplicar por 2, já que aqui eu quero 20. 12 vezes 2 dá 24. Seguindo a mesma lógica, para calcular 30%, pego o valor referente aos 10% e multiplico por 3, já que eu quero 30%. 12 vezes 3 vai ficar 36. 5% é a metade de 10%. Se 10% deu 12, 5% vai dar a metade. Metade é dividir por 2, então 5% desse 120, pessoal, vai dar 6. 15% é a junção de 10% com 5%. 10% eu sei que deu 12 e 5% eu sei que deu 6. Portanto, 15% vai dar 18. E por último, mas não menos importante, sempre que você quiser calcular 25%, basta pegar o número e dividir por 4.
120 dividido por 4 dá 30. Essas porcentagens irão nos ajudar a resolver algumas questões mais rápido. Como eu faço para transformar uma fração em porcentagem? Eu vou mostrar de duas formas diferentes. Para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Porém, na hora de multiplicar, eu tenho duas opções. Ou eu multiplico 3 vezes 100, 300. E repito esse 4 para no final dividir. 300 dividido por 4 dá 75. Ou então eu divido primeiro. Se eu dividir 100 por 4, dá 25. E 3 vezes 25 dá 75%. Posso usar uma dessas duas formas. Indo para as questões, a gente já começa com a primeira questão, que foi uma questão que caiu em um concurso que 95% das pessoas erraram essa questão. Em uma cidadezinha do interior do Ceará, estima-se que a população cresça 3% a cada 8 anos. Quanto deve crescer essa cidade em um período de 24 anos? Muita gente errou essa questão querendo fazer assim. Se cresce 3% a cada 8 anos, e agora eu tenho 24 anos, vai crescer x. Multiplicando cruzado fica 8x igual a 72. X vai ser igual a 72 dividido por 8. X vai ser igual a 9. Muita gente marcou o item B. E quando foi consultar o gabarito, levou um susto. Porque o gabarito que a questão está dando não é o item B. De fato, pessoal, essa questão a gente tem que ter um certo cuidado, porque ele diz que cresce 3% a cada 8 anos, mas vai crescendo em cima do quantitativo que tinha antes. Se hoje cresceu 3%, daqui a 8 anos vai crescer 3% do que tem hoje. Então vai juntando o crescimento futuro com a quantidade de pessoas que tem no momento, entendeu? Então é importante você se organizar. Nesse tipo de questão, eu costumo fazer assim. Eu vou supor que o valor inicial de pessoas era 100. Você pode supor qualquer valor, mas por que eu estou usando 100? Porque o cálculo vai ficar mais fácil. Eu estou supondo que tem 100 pessoas hoje. Vai aumentar 3% a cada 8 anos. Então, pessoal, quando passar 8 anos, vai aumentar 3%. Só que eu estou considerando 3% dessa quantidade que tinha antes. 3% de 100 dá 3, então vai aumentar 3. Por isso que eu usei o 100 como valor inicial. Se tinha 100 pessoas e aumentou 3, agora tem 103 pessoas. Porém, o que é que vai acontecer mais uma vez? A questão diz que após 8 anos, vai aumentar mais 3%. Só que é 3% dessa quantidade. Olha o que a gente combinou agora há pouco. Para calcular uma porcentagem de um número, eu multiplico. 3 vezes 103 dá 309. Aí eu volto duas casas e acrescento uma vírgula, ficando 3,09. Vai aumentar então 3,09. Se tinha 103 e aumentou 3,09, vai ficar então 106,09. E o que é que vai acontecer mais uma vez? Após 8 anos, vai aumentar mais 3%. Só que é 3% desse valor. Calcular 3% desse valor é só multiplicar por 3 e voltar a vírgula duas casas para a esquerda. Fica então 3,1827. Se eu pegar 106,09 e somar com 3,1827, vai ficar 109,27. Aí você pensa assim, se antes era 100 e agora é 109,27, é porque aumentou 9,27%. Resposta dessa questão é o item C de citoplasma. A gente já começa com uma questão bem pesadinha. Seguindo adiante para a questão 2, em um condomínio, uma mudança ou compra só é aprovada se 3/5 dos moradores votarem favoravelmente. Se 56% dos moradores estão a favor de uma mudança,
Que fração ainda falta para prová-la? Eu vou pegar essa informação 3/5 e transformar em porcentagem. Para isso, multiplico por 100 e a gente viu que pode dividir primeiro. 100 dividido por 5, 20. 20 vezes 3, 60%. E o que é que significa isso? Essa porcentagem é a quantidade que precisa ser votada favoravelmente. Só que até agora, 56% estão a favor. Pense comigo. Se o total a favor tem que ser 60% e até agora 56% estão a favor, então está faltando ser favorável 4%. Voltando ao começo da nossa aula, 4% é o mesmo que 4 por 100. E por ser uma fração, eu posso simplificar. Simplificando em cima e embaixo por 4, vai ficar 1/25. 4 dividido por 4 ficou 1. 100 dividido por 4, 25. Então, a fração que está faltando ser votada, a gente encontra no item C. Questão 3. Em uma prova objetiva, um aluno acertou 16% do total de 25 questões. Pode-se afirmar que esse aluno errou quantas questões? Ele acertou 16% de 25. Posso multiplicar 16 por 25, que dá 400, e embaixo repito o 100. Lembrando que a gente pode usar aquela outra técnica. Multiplico 25 vezes 16, que dá 400, e no final volto as duas casas para a esquerda e acrescento a vírgula. De uma forma ou de outra, a gente percebe que a resposta aqui vai ficar 4. Ou seja, galera, ele acertou 4 questões de um total de 25. Se o total era 25 questões, ele só acertou 4, significa dizer que ele errou 21 questões. Resposta, item E. Vá testando as dicas que eu estou dando de porcentagem, certo? Aqui eu cortei os zeros, ficou 4 sobre 1, que é simplesmente 4. Se fizesse daquela outra forma, 16 vezes 25 daria 400, voltando as duas casas para a esquerda, e adicionando a vírgula, ficaria 4,00, que é o mesmo que 4. É sempre importante você ter essa visão, que é para você ver qual é a maneira mais fácil para você. Questão 4. Um empresário pagou 25% de uma dívida a um fornecedor e 2 dias depois liquidou o restante dessa dívida, pagando 1.500. Nessas condições, o empresário devia ao fornecedor a quantia de... Agora a gente vai usar uma forte aliada da porcentagem, que é a regra de 3. Se ele pagou 25% de uma dívida, está faltando ser pago 75%. Mas o que ele pagou em seguida foi 1.500, o que significa dizer que esses 1.500 correspondem a 75%, que é o valor que estava faltando em porcentagem. Como a questão quer saber o total que ele estava devendo, a gente vai considerar que o total é 100%. E 100% está para x. Vou fazer a nossa multiplicação cruzada. 75 vezes x vai ficar 75x, 1.500 vezes 100 vai ficar 150.000. X vai ser igual a 150.000 dividido por 75, e fazendo essa divisão, vai ficar R$2.000. A gente marca, então, o item B. Um corretor de imóveis ganhou uma comissão de 12.900 na venda de um apartamento de 860 mil. A porcentagem dessa comissão foi, posso usar mais uma vez a nossa regra de 3, o total que foi vendido o apartamento é o que a gente vai chamar de 100%. A comissão que ele recebeu, a gente vai chamar de X. Olha só o que eu posso fazer. Cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. E também posso esses 2 zeros com esses 2 zeros. Fazendo, então, a multiplicação cruzada, 86 vezes x vai ficar
86x e 129 vezes 1, 129. Para descobrir o x, eu passo 86 dividindo, então fica 129 dividido por 86. E fazendo essa divisão, vai dar 1,5%. Resposta, item C. Questão 6. Uma TV que custava 1.100 teve um aumento de 20%. Mais tarde foi posta em promoção com desconto também de 20%. A quanto era vendido o produto na promoção? Cuidado que essa questão é uma pegadinha. Muita gente pensa, se aumentou 20% e depois diminuiu 20%, voltou a ser isso aqui, professor, então a resposta tem C. Olha que fácil. Mas está errada. O valor inicial era 1.100. O que foi que aconteceu? Aumentou 20%. Vamos usar aquela dica. 10% de 1.100 dá 110, lembra? Só cortar o último zero. Mas eu não quero 10%, eu quero 20%. Pego o resultado de 10% e multiplico por 2. 110 vezes 2, 220. Significa dizer que 20% de 1.100 dá 220. Se foi um aumento de 220, 1.100 mais 220 dá 1.320. E o que foi que aconteceu em seguida? Houve uma redução de 20%. Vamos usar a dica mais uma vez? 10% de 1.320 dá 132, mas eu não quero 10%, eu quero 20%. Pego esse resultado vezes 2, que dá 264. Significa dizer que 20% desse valor é 264, então é isso que eu vou reduzir desse novo preço. 1.320 menos 264 dá 1.056. Resposta, item E. Questão 7. Em uma prova com 40 questões, um candidato acertou 32. Qual o percentual de erro desse candidato? Cuidado que a questão deu a quantidade de acertos. Pense comigo. Se de 40 ele acertou 32, ele errou 8. 8 de um total, 40. E quero essa resposta em porcentagem. Se eu quero em porcentagem, multiplico por 100. Para variar as maneiras que eu estou resolvendo, eu vou multiplicar 8 vezes 100, que vai ficar 800. E embaixo, repito, o 40. Posso cortar esses dois zeros. 80 dividido por 4, 20%. Resposta, item B. É lógico que você pode fazer essa questão também por regra de 3. Mas, como eu disse, eu estou variando as formas de resolução, que é para você ter contato com vários formatos e decidir qual é o melhor para você. Note que a questão falou que ele acertou 32, mas não quer a porcentagem de acertos, que é a porcentagem de erros. Se ele acertou 32, errou 8. E 8 de um total de 40 questões representa 20%. Questão 8. Uma empresa em Fortaleza deu férias coletivas a seus empregados. Se 48% dos empregados viajaram para São Paulo, 28% para Recife e 12 deles ficaram em Fortaleza, então o número de empregados que viajaram para Recife foi de... Olha só que interessante. São Paulo, a porcentagem foi 48%. Recife, a porcentagem foi 28%. Mas não foi dito a porcentagem de Fortaleza. Foi dito a quantidade, que eram 12 pessoas. Porém, meus amigos vão pensar assim, juntando São Paulo e Recife está dando 76%. Como o total tem que fechar 100%, para 100% está faltando 24%. Então, esses 24% é justamente a porcentagem que ficou em Fortaleza. Então, eu sei que 12 pessoas correspondem a 24%. As 12 pessoas que ficaram em Fortaleza correspondem a 24%. Como eu quero a quantidade que viajou para Recife, Recife foi 28%. Então, coloco aqui 28%
está para x. Multiplicando cruzado, 24 vezes x dá 24x. E 12 vezes 28 dá 336. Para descobrir o x, eu passo 24 dividindo. 336 dividido por 24, x vai ser igual a 14. Resposta, então, item A. Lógico que você poderia pensar na situação que está acontecendo aqui. Note, a quantidade de pessoas é a metade da porcentagem. A porcentagem de Fortaleza era 24, então a quantidade de pessoas, metade, 12. A porcentagem que viajou para Recife, 28. Metade vai ser a quantidade de pessoas. Metade de 28, 14. Você poderia pensar também dessa forma. Questão 9. Wagner tem R$400. Ele pagou 30% dessa quantia em multas. Quanto lhe restou? Cuidado com esse tipo de questão. Ele está dando a quantidade que ele pagou e perguntando o que restou. Se ele pagou 30% de 400, cortando os zeros, significa dizer que ele pagou 30 vezes 4, 120. Isso não é a resposta. Isso é a quantidade que ele gastou. A questão está perguntando quanto lhe restou. Se ele tinha 400 e gastou 120 com multas, então restou para ele 280. A gente marca o item A. Cuidado, mais uma vez, com esse tipo de pegadinha. E para fechar, questão 10. Paulo assumiu em sua instituição um novo cargo e teve um reajuste salarial de 41%, passando a ganhar R$ 4.089. Qual era o salário antes do reajuste? Note que esses 4.089 é o novo salário dele com o reajuste de 41%. O salário dele antes, a gente vai considerar 100%. Houve um reajuste, passando a ganhar 4.089 e o reajuste foi de 41%. Se antes eu considerava 100% e teve um reajuste de 41%, então esse valor representa a porcentagem de 141%. Cuidado quanto a isso. Aumentou 41%, então eu tenho 141%. Como eu quero saber o salário dele antes era sem reajuste, era 100%. 100% está para x. Multiplicando cruzado, 141 vezes x vai ficar 141x. 4.089 vezes 100 dá 408 e 900. O nosso x vai ser 408.900 dividido por 141 e fazendo essa divisão dá 2.900. Pode pegar o 2.900, aumentar 41%, que você vai perceber que vai dar justamente esse salário aqui. Mais do que nunca, a gente marca o item B de bucéfalo. Você que está participando do curso e está gostando, nos ajude a divulgar o curso para mais pessoas, porque a gente está com um valor promocional de apenas R$20, que é um valor bem acessível para ajudar o máximo de pessoas possível. Conto com a colaboração de todos.